Meus amigos, a principal notícia de hoje é a reação da União Europeia em relação ao que fez Zelensky ontem. Todo mundo sabe que boa parte do gás russo que chega até a Europa passa por território ucraniano. A Ucrânia tem vários ramais, várias tubulações ou várias usinas de compressão do gás russo, que é encaminhado tanto para a própria Ucrânia quanto para o resto da Europa. Existem outros ramais, como por exemplo o Nord Stream, agora o Nord Stream 2, que já está pronto, porém ainda não está certificado, e um ramal que passa pela Polônia até chegar à Europa. Mas o principal caminho que faz o gás russo até a Europa ainda é a Ucrânia. Pois bem, ontem Volodymyr Zelensky fechou uma dessas torneiras, deste ramal, um ramal importante, que leva 1/3 de todo o gás russo que chega na Europa. Quem deu esta matéria, essa notícia, foi o RT News com destaque ainda ontem. Ele disse: o presidente ucraniano tinha cortado ou interrompido o gás que passa pela estação de compressão Novopskov, localizado perto da fronteira com a Rússia. Ele foi interrompido às 7 horas da manhã de ontem, horário local, horário da Ucrânia. Bem, o corte significa exatamente o seguinte: diz o RT News que antes desse corte, cerca de 1/3 do gás russo fornecido aos países europeus pela Ucrânia era equivalente a cerca de 32,6 milhões de metros cúbicos por dia, e que passava pela estação de Novopskov, que foi cortada, que foi fechada ontem. No total, cerca de 41,6 bilhões de metros cúbicos de gás foram fornecidos em 2021 da Rússia para a Europa através do território ucraniano, e cerca de 1/3 desses 41,6 bilhões de metros cúbicos passavam por Novopskov. Pois bem, isso evidentemente está levando pânico ao mercado europeu. O preço do gás, claro, já subiu já mais de $100 desde ontem. Estava a $1.000 os 1.000 metros cúbicos, hoje está em $1.100. Bem, por que Zelensky fez isso? Segundo a Gazprom, foi uma decisão unilateral, já que os russos haviam se comprometido, claro, a não bombardear ou destruir os seus próprios canais, porque, evidentemente, é por ali que o dinheiro da Europa chega até a Rússia, ou melhor, por conta do seu gás. E os russos não seriam tão, digamos assim, inconsequentes a ponto de matar a galinha dos ovos de ouro. Isso quer dizer, claro, que foi uma decisão de Zelensky para dar um belo puxão de orelha na União Europeia. Podemos não gostar de Zelensky, pode-se dizer de tudo, mas uma coisa é preciso que admitamos: Zelensky é topetudo, corajoso e sabe o que quer. Ele quer da Europa mais efetividade, mais ação efetiva. Ele quer também mais armas e mais dinheiro, claro. E quer principalmente que a União Europeia deixe de financiar a Rússia com seus petrodólares ou os seus euros. Pois é, fechando esta primeira torneira de gás, Zelensky está dando um alerta à Europa que poderá eventualmente fechar outras também. Resta a Gazprom a alternativa de levar o seu gás para a Europa apenas pela Polônia, através da Polônia, ou então pela Nord Stream, e fazer pressão para que a Nord Stream 2, que já está concluída, ter o certificado imediato. Acontece que outros países ficariam prejudicados caso a Rússia tenha que passar o seu gás para a Europa, digamos, pelo trajeto mais ao norte. Países mais ao sul ficariam desassistidos. Então está aí um impasse.
Bem, é preciso lembrar o seguinte: em primeiro lugar, Zelensky expõe a hipocrisia da União Europeia. Isso quem mostra indiretamente hoje é o Gatestone Instituto, que traz uma matéria muito interessante dizendo, por exemplo, o quanto a Rússia tem ganho este ano com o gás vendido à União Europeia. A matéria diz que a Rússia deve faturar quase 321 bilhões com exportação de energia este ano. Mais de um terço a mais, segundo a Bloomberg, do que no ano passado. Diz a Gatestone que 27 Estados-membros da União Europeia, apesar de adotarem 5 pacotes de sanções contra a Rússia desde que essa invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro, gastaram pelo menos cerca de 35 bilhões de euros, cerca de 38 bilhões de dólares em pagamentos à Rússia por seu petróleo e gás desde a invasão, isso de acordo com o chefe de política externa da União Europeia, Josep Borrell. Segundo Gatestone, a União Europeia acha mais do que difícil superar sua dependência do petróleo e do gás russo, financiando assim, infelizmente, diz o Gatestone, o esforço de guerra da Rússia. Porque 36% das receitas da Rússia no ano passado vieram da venda de petróleo e gás. Bem, ao fechar a torneira de um dos seus ramais importantes, Zelensky expôs essa dicotomia. Melhor ainda, Zelensky expôs uma grande hipocrisia da União Europeia. Por um lado, retoricamente, a União Europeia condena a Rússia e dá todo o apoio a Zelensky. Por outro lado, de modo muito mais efetivo, financeiramente falando, ela apoia a Rússia, porque precisa do gás russo. Bem, só que ao fechar a torneira, Zelensky mostra algo ainda mais constrangedor para o Ocidente. O quão Joe Biden, o presidente norte-americano, tem sido cruel com a Europa e com os seus velhos aliados, ou melhor, velhos aliados dos Estados Unidos, e não dele, Biden, que é um títere do globalismo ou da esquerda norte-americana. Aqui eu preciso perder um pouquinho de tempo, peço paciência dos amigos, mas preciso contar uma historinha para finalmente chegar a Biden e a sua responsabilidade direta a esta dependência europeia do gás russo. Em 2020, antes da pandemia, o homem forte da Turquia, Erdogan, visitou o homem forte da Rússia, Vladimir Putin. Foi uma visita muito interessante. Putin estava de muito bom humor e chegou a levar Erdogan para um parque na periferia de Moscou. Lá tomaram sorvete, inclusive. Sorvete desses carrinhos de vendedores ambulantes. Putin e Erdogan pararam na frente de um carrinho e pediram um sorvete e Putin disse para Erdogan pagar porque ele não costumava levar dinheiro. Pois é, foi um encontro um tanto não protocolar, por assim dizer. Só que, protocolar ou não, o encontro estava marcado por grandes decisões a serem tomadas pelos dois líderes. O que Erdogan queria ao visitar Vladimir Putin? Queria apossar-se de uma boa faixa do território sírio na sua fronteira, na fronteira com a Turquia, os chamados 150 quilômetros dentro da Síria por parte do exército turco. Claro que ele precisava pedir permissão para Vladimir Putin, porque afinal Putin é também o homem forte da Síria, já que os Estados Unidos de Trump haviam abandonado a Síria quase que totalmente. Bem, Putin é claro que não daria esta possibilidade para Erdogan sem algo em troca. Erdogan, ao entrar dentro da Síria, queria também, entre outras coisas, sufocar os curdos, que reivindicam um território próprio, usando uma parte da Síria e outra parte da Turquia. Pois bem, para os dois lados entrarem num acordo, Putin evidentemente pediu que Erdogan fizesse
a maior força que pudesse contra a construção de um gasoduto que revolucionaria o mercado do gás natural na Europa, livrando a Europa desta grande dependência do gás russo. Refiro-me agora ao EastMed, um gasoduto que sai da bacia de Leviatã, no mar Mediterrâneo, na costa de Israel, passando pelo Chipre, pela Grécia, até chegar ao sul da Europa, até chegar à Itália, por exemplo. Bem, esse gasoduto não está construído, está apenas num projeto. Eu, não é por estar na minha presença, mas fui um dos primeiros aqui no YouTube a dar esta notícia, que Israel havia encontrado uma das maiores jazidas ou bacias de gás natural do mundo. E isso, claro, colocaria tudo em xeque em relação à dependência, colocaria a dependência da Europa do gás russo em xeque, porque seria uma alternativa muito viável à Europa, já que Israel está muito próximo da Europa e poderia fornecer então um gás em abundância a um preço muito menor que o gás russo. E aí começou o grande problema de Israel. Israel, para levar este gás até a Europa, resolveu fazer um acordo com Chipre e com a Grécia, para que sua tubulação, passando por esses dois países, pudesse chegar à Europa sem necessariamente atravessar a Turquia. Então, firmou-se ali uma sociedade entre Israel, Chipre e Grécia. Mas Israel foi até um pouco mais adiante e convidou o próprio Egito para esta sociedade, que o Egito aceitou, evidentemente. Bem, acontece que tudo isso foi planejado e feito no governo Donald Trump. Só que, misteriosamente, Trump deixou o poder e entrou Biden. E aí é que as coisas começam a ficar estranhas. Bem, agora voltando ao encontro de Erdogan com Putin em Moscou. Erdogan deve, em algum momento, ter dito o seguinte: bem, vai ser muito difícil interromper o Nord Stream 2 porque os Estados Unidos são aliados históricos de Israel e também da Europa. Então é claro que os Estados Unidos serão o carro-chefe no financiamento do EastMed, o gasoduto Israel-Europa. E Vladimir Putin deve ter sorrido, aquele sorriso frio e irônico de Putin. Ele deve ter dito talvez o seguinte: não precisa se preocupar com isso, porque os Estados Unidos de agora não são os Estados Unidos de antigamente, ou seja, ele já estava se referindo a um Biden completamente diferente, ou melhor, a um presidente americano completamente diferente nas relações com Israel. E não deu outra. Erdogan, conversando com Biden, chegou à seguinte conclusão: está mais fácil do que eu imaginava. Biden foi um dos que se opôs radicalmente à construção do EastMed por considerações de meio ambiente, por assim dizer. Ele não quis e não quererá que se realize ou se conclua a obra do gasoduto israelense EastMed para levar gás bom e barato à Europa, a menos que o gás israelense passe pela Turquia e que a Turquia, evidentemente, torne-se sócia de Israel e não a Grécia. Detalhe: aliado dos Estados Unidos sempre foi a Grécia, o aliado histórico. Mas Biden resolveu ficar de amores com a Turquia e não com a Grécia. O fato concreto é este: a ação americana, o desprezo norte-americano pelo gasoduto de Israel, impediu que agora a Europa, por exemplo, pudesse ter uma alternativa ao gás russo. Isso quer dizer que Biden trabalhou em favor da Rússia? Não, talvez não, mas isso quer dizer que Biden trabalhou sim contra os seus aliados europeus e contra Israel.
Essa dicotomia, claro, gera muita dificuldade hoje para a compreensão do real papel dos Estados Unidos ou desse governo no cenário geopolítico. Por que, muitos perguntam, os Estados Unidos viram as costas hoje para aliados históricos como Israel e Grécia e, ao mesmo tempo, acena para os inimigos históricos de Israel, como, por exemplo, o Irã e a Turquia? O que, de fato, está no fundo desta mudança de posição americana? Bem, será que os Estados Unidos estão realmente de amores com o Irã, com a Turquia e indiretamente com a própria Rússia, que é o seu inimigo declarado? Bem, o fato é o seguinte, de modo muito claro, os Estados Unidos não são, neste momento, este governo comandado pelo Pântano, não é amigo nem de Irã, nem de Israel, nem de Turquia, nem de Rússia, menos ainda da Ucrânia. O que os Estados Unidos querem, comandado por globalistas, é ver o circo pegar fogo, é criar inimizades tão grandes a ponto de que novos conflitos e mais pesados surjam no mundo, principalmente envolvendo Europa e Oriente Médio. Não é preciso dizer que Biden chegou ao poder de modo muito, mas muito suspeito. A cada dia que passa, isso fica mais claro, novas evidências vão surgindo à luz do sol. Donald Trump, é bom lembrar também, vencia uma guerra comercial contra a China e impunha, ou pelo menos recuperava, boa parte de sua economia, impondo um sistema tradicional americano, o livre comércio, à sua economia. Tudo isso era um ponto de atraso ao projeto globalista de domínio do mundo. Parece filme de ficção. Mas sim, foi uma grande pedra no sapato da hegemonia globalista no mundo. Então surge Biden da forma que surgiu. Junto com Biden, coincidentemente ou não, surge também a pandemia, que deu poder autocrático a muitos pequenos tiranos pelo mundo. Logo em seguida, o povo foi trancafiado em suas próprias casas, e depois vieram cepas e mais cepas, como forma de regular a ação tirânica dos déspotas globalistas. Junto com isso, claro, veio a hiperinflação, a inflação galopante e a falta de alimentos. Mas, não bastasse essa possibilidade de derrocada econômica, surge também a guerra da Rússia com a Ucrânia, provocada tanto por Estados Unidos quanto por OTAN, o que está levando hoje um certo desespero, para não dizer um grande desespero, à Europa, por falta justamente de combustível e alimentos, que vêm tanto de Ucrânia, que abastecem a Europa, tanto através da Ucrânia, pela Ucrânia, quanto através da Rússia. Não bastasse isso, há ainda mais terror em perspectiva, que é o terror climático, outra forma de regular as ações despóticas de vários governos alinhados com o projeto da Agenda da ONU 2030. Então, em resumo, para que não achem que isso é teoria da conspiração, é bom lembrar o que disse em 1992 um importante globalista aqui no Rio de Janeiro, na abertura do Fórum Mundial da Terra, em 92, Rio de Janeiro, estão lembrados? Pois bem, o notório globalista, o senhor Maurice Strong, disse o seguinte na abertura da cúpula do clima da Terra da ONU em 92. Podemos chegar ao ponto em que a única maneira de salvar o mundo será o colapso da civilização industrializada. E depois pergunta, ainda em tom jocoso ou debochado, não é nossa responsabilidade fazer isso acontecer? Pois é, já estava ali aberto, já estava sendo divulgado ali em 92, claramente, os planos desta nova ordem mundial, desmantelar totalmente a civilização, quebrando as estruturas de industrialização. Para implantar uma nova ordem, era preciso, portanto, já estava decidido por esses senhores, colocar o mundo abaixo. A vinda de Biden, com toda a pressa do mundo para recuperar o terreno de 4 anos perdidos, nos dão uma pista do que exatamente pode estar a caminho. Uma grande desgraça se abatendo sobre a humanidade. Fome,
controle social quase que absoluto e guerra. Pois é, a inflação pode derrubar a economia global, a fome vindo a reboque de uma pandemia e de uma guerra, e a guerra propriamente alastrando-se por outros países da Europa e também do Oriente Médio. Mas é claro, tudo isso afetando todos os países do mundo, inclusive nós aqui no Brasil, que já sofremos, por exemplo, com a alta dos preços dos alimentos e dos combustíveis. Pois é, esse foi o mundo planejado no qual os Estados Unidos hoje são vanguarda, são cabeça, são ponta, linha de frente, por assim dizer. A Europa, com esta atitude ou esta decisão de Zelensky, parece estar despertando ainda timidamente para o que virá pela frente, ou seja, para os problemas de inúmeras sanções econômicas aplicadas à Rússia. Em algum momento a Europa terá sim que dizer: caímos no conto do vigário, embarcamos numa canoa furada ao seguir essas brilhantes ideias globalistas de salvar o mundo. Não por outra razão, hoje, sexta-feira, Klaus Schwab disse o seguinte, ele disse algo mais ou menos como: sanções econômicas não resolvem problema nenhum, só acrescentam problemas àqueles que nós já tínhamos. Pois é, a Europa vai sim entrar em desespero logo mais, porque afinal já faltam alimentos e logo mais não terão gasolina, óleo diesel e gás natural. Tudo isso por uma fechada de torneira de Zelensky. Ele pode ter contribuído favoravelmente para que a Europa desperte de um pesadelo, mas, convenhamos, poderá ser tarde demais. Por enquanto é isso. Até amanhã, se Deus quiser.